Bom dia, irmãos. Que bom ver vocês aqui. O time está completo desde o início, glória a Deus, né? Seja muito bem-vindo nessa manhã, seja um tempo abençoado e que Deus possa falar ao seu coração na manhã de hoje. E vou ter que voltar para o rosa. O que você acha aí? Deu problema? É o novo esse? Esse é o novo, né? O que está acontecendo? Isso. Ei, som. Sentiu o drama? Sentiu o drama? Muito bem, agora sim. Ó. Todo mundo está com a pastinha azul na mão aí, não? Quem não tem a pastinha, levanta a mão. Você não tem, cara? Você esqueceu ou você não tem? Ah, você passou a sua para outro? Muito bem, campeão. Já é o discípulo que você está orando por ele? Mais ou menos? Então a gente vai providenciar mais uma. Viu, irmã Jerusa? Que bom, graças a Deus, né? Nós estamos no nosso quarto encontro, apesar de ser a terceira lição hoje, né? A primeira lição foi 2 etapas, né? Estamos no cronograma aí que a gente estipulou. Vamos orar ao Senhor, agradecendo essa manhã, esse tempo, né? Agradeça mesmo a Deus, irmãos, que chuva preciosa a gente teve na sexta-feira, abençoadíssima, né? E aí Deus mandou o sol ontem, hoje, a gente está vivo aqui na manhã de hoje. Vai agradecendo a Deus por isso, pela vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, né? Que coisa boa Deus proporciona para a gente, irmãos, a comunhão, a edificação, a adoração ao Senhor, né? Obrigado, Deus, por mais um domingo que o Senhor nos dá. É o tempo que a gente separa todas as nossas atividades para voltar à Tua palavra, adorar o Senhor nesse dia e reconhecer a Tua grandeza, o Teu cuidado com cada coisa que acontece. O Senhor controla tudo, o Senhor é soberano e nós nos curvamos diante do Senhor, diante da Sua soberania. Pedimos que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, nos ajuda a abrir a mente, o coração, para todos os ensinamentos que a gente está tendo acesso à Tua palavra nas manhãs de domingo. Abençoa o pastor Ulisses agora, e que seja um tempo rico, abençoador e prazeroso estar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Graças e paz, irmãos, bom dia a todos. Peguei essa última frase do pastor na sua oração, quando ele fala um tempo prazeroso, e quinta-feira estava ouvindo um pastor Roberto Silvado, lá do Bacaxiri, de Curitiba, a gente fazendo uma palestra sobre família pastoral, ou família do pastor. A gente trabalha, eu ajudo o SIM, que é cuidado integral do missionário. E nessas palestras, na quinta-feira, o pastor Silvado, ele trouxe uma metáfora sobre vida cristã, né? Sobre a nossa vida com Deus. E ele usou assim aquela experiência de criança, né? Quando ele pega aquela manga gelada, né? E tempo de calor, senta para comer a manga, mas tira com a mão, né, a casca. E aí começa a comer a manga assim, com aquela coisa assim. Aí soja toda a boca e assim vai descendo aquele gosto, fica bom, vai descendo saliva, e aquilo vai escorrendo pelo braço, o cotovelo, vai pingando no chão, aquela meleca toda, né? Mas é gostoso isso, né? É uma coisa gostosa. A criança, quando come aquilo, fala, nossa, isso aqui é maravilhoso comer isso, né? E ele fala da vida cristã, ela deve ser assim.
Nós devemos fazer da vida cristã um modelo de vida gostosa, vivenciar com prazer a vida que Deus tem nos dado. Porque é isso que vale a pena, né? Se tem algum sentido na vida cristã, é vivê-la com prazer. Em todo o contexto, é orar com prazer, né? Eu me alegro, não pode ser sacrifício. Não pode ser sacrifício vir para a escola dominical ou para o culto matinal, não pode. Não pode ser sacrifício vir à noite para o culto de adoração, não pode. Não pode ser sacrifício você evangelizar alguém, falar do amor de Cristo para alguém, não pode. Tem que ser alguma coisa prazerosa, a vida cristã tem que ser prazerosa. E isso me ajudou muito a semana. Porque a semana da gente é meio assim, né? É meio altos e baixos, um dia você está bem, outro dia você não está. E a gente vai tocando e vai orando. Mas aí, apesar dos vales que a gente tem que atravessar, a ideia de que a vida cristã, a vida em Cristo Jesus, ela deve ser prazerosa, vivida com prazer. Amém? E aí a gente vai para a nossa lição, o irmão pode colocar lá na tela. Hoje nós vamos falar sobre céu e inferno. E essa imagem aí, ela é meio apavorante, mas é isso mesmo, né? A gente vai até para a gente olhar para isso, perceber isso, esse contexto aí, e falar, Senhor, nos ajude a não pertencer a esse contexto, né? Pode passar, irmão, só mais uma. Isso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o resumão aí, né, que a gente fez. A nossa primeira lição, na primeira parte, nós falamos sobre a criação. E aí, tudo bem a criação para vocês? Deus criou os céus e a terra, né? E dentro desse contexto, a gente vai perceber assim que a terra, ela não é eterna, ela teve um início, ela teve um criador, e esse criador é Deus. Então, a gente pode entender que Deus criando, ele não é criado, ele é autoexistente, né? E ele é poderoso ele é autossuficiente. Então, quando a gente pensa e reflete na criação, a gente vai pensar num Deus que é eterno. Se a criação não é eterna, quem criou é. Nesse sentido, a gente vai não só entendendo a ideia da criação como alguma coisa real, provinda de Deus, realizada por Deus, mas também pensando nesse Deus que cria. Falamos sobre a queda, o pecado, né? O homem vivia numa condição gloriosa com Deus, e no capítulo 3, a queda, ou seja, o pecado é cometido, o homem entra numa condição de morte eterna, e logo em seguida o julgamento onde o homem ele é separado de Deus, numa condição eterna, até que o Senhor vai gerar toda uma possibilidade de restauração. Bom, na segunda parte da nossa lição, nós falamos, Jesus deseja que você tenha vida eterna. E aí começamos a trabalhar com a questão da providência de Deus, né? Gênesis 3,15, Deus dá aqui o primeiro indício da sua graça. O primeiro evangelho ali, a gente chama de proto-evangelho, Gênesis 3,15. A primeira boa notícia depois do pecado, né? Onde Deus vai, no plano dele, estabelecer Jesus Cristo, a vinda de Jesus, que pisará na cabeça de Satanás e realizará o sacrifício que trará perdão aos nossos pecados. E trabalhamos sobre a questão de salvação. A salvação como alguma coisa provinda de Deus. A gente não faz nada pela salvação. Nós nos rendemos a ela. Hein? Então, a salvação não pode ser mérito pelo que você faz. Ser um cara legal, bacana, ser gente boa, tudo certo, né? Mas isso não lhe dá o direito de viver, de participar do processo de salvação. A salvação, ela vem de Deus. Ele realiza, telestai, está tudo consumado, e, enfim, é Deus que faz, enfim, para mim, para você, é graça. Falamos sobre que há necessidade de uma resposta, porque eu preciso disso, irmãos. Então, há todo um plano desenvolvido por Deus, no intuito de pagar os meus pecados na cruz. E o que eu vou falar sobre isso? Eu aceito ou não aceito, né? Ou recebo isso, ou me prostro diante disso, ou não. Então, há uma necessidade de uma resposta do ser humano. Falamos desse ser humano
quando dá uma resposta positiva, ele está inserido no contexto de eternidade futura, ou seja, a vida com Deus. E a ideia é assim, nunca duvide disso. A palavra de Deus confirma, assim, para o mundo lá fora, irmãos, a palavra de Deus, ela pode ser até um texto. Você pode ler, encontrar coisas boas e encontrar coisas que você pode criticar, mas para nós, ela é palavra de Deus. Ela é verdades absolutas, e da qual eu entendo e vivencio ela na sua plenitude. Posso não entender algumas coisas, né? Está tudo certo, mas a gente traz para o nosso coração de que é palavra de Deus e a gente vive pautado nela, nossa regra de fé. E, por último, nós falamos que Jesus deseja que você venha morar com Ele na eternidade. Aí falamos sobre morte espiritual, falamos sobre morte física e ressurreição. Okay? Então, nós falamos sobre morrer e falamos sobre nascer, né? E dentro da semana passada, houve algumas perguntas, e eu achei pertinente até as posições dos irmãos, no sentido, por exemplo, por que o julgamento, se está tudo condenado, né? E é verdade, aí o pastor nos ajudou, trabalhando a ideia de que Deus, ele ratifica o processo, né? E é isso aí. Quando nós pensamos no julgamento, porque a necessidade do julgamento não é para nós, é para Deus. Porque o julgamento, ele vai coroar todo o plano redentivo de Deus, né? Com base na santidade de Deus, porque todo o plano foi edificado com base na sua santidade, na sua justiça, pensa bem, não na minha justiça e nem na sua, mas na justiça de Deus e no amor divino. Então, o julgamento, ele é coroado, ele vem coroar todo esse plano divino, redentivo, sobre toda a criação, tanto animada como inanimada, né? No sentido de dar a ela, fazer com que ele fique colocado em relevo, né? Deus realizou tudo de maneira perfeita. Está ratificado, está definido desse jeito, de forma santa, amorosa e justa. Ok? Por isso, a necessidade do julgamento. Bom, até aí, mais alguma pergunta aos irmãos? Alguma dificuldade? Porque hoje a gente vai... Semana passada nós falamos um pouco sobre... descemos à morte, depois ressuscitamos. Hoje nós vamos começar a falar do inferno e depois do céu, né? Vamos falar que a gente vai descer ao inferno, não, mas a gente vai pensar, refletir sobre o inferno e depois sobre o céu, ok? Então, a ideia é assim de que, na sua apostila aí, conhecendo os dois caminhos após a morte. Pensam bem que a morte, ela não define para onde a gente vai. Não é porque você vai morrer, não. Você já é, segundo a palavra de Deus nos ensina, de que você crendo em Jesus, você está salvo. Mas você não crendo em Jesus, você está condenado. Condenado a uma existência eterna neste lugar aí chamado pela Bíblia de inferno. E aí é sobre este lugar que nós vamos pensar nessa manhã. Marcos, eu queria que você olhasse um pouquinho Marcos capítulo 9. Não está aí, se você puder anotar na sua... Para a gente começar a pensar sobre essa ideia. 42:50. Jesus, ele vai trabalhar sobre a questão do inferno, vai falar sobre o inferno aqui, e vai dar para a gente uma descrição desse lugar. Quando Jesus, ele vai falar sobre a indução do pecado, né? A minha Bíblia é a NVI, uma tradução que, na verdade, eu gosto dela. Gosto de melhores textos, mas tenho usado bastante NVI.
Mas ele diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar como uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo 2 pés, e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não cessa. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2, e ser lançado no inferno. Ok? Perceba assim, que Jesus, ele, no contexto de Jesus, no tempo de Jesus, havia aí um lugar também chamado de Vale do Inom, que a gente vai falar um pouquinho abaixo, mas nesse texto ele vai colocar para a gente, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, ali é verme, coloca ali, não morre. Naquele lixão que está diante dos olhos de Jesus, era um lugar que eles jogavam fogo e o fogo ficava constante ali. E porque havia muita carniça e muita coisa, havia também muito verme. Então era um espaço horrível, né? De sofrimento, de sujeira, de desprazer horrível. Quando você olha para um contexto desse, você sente um odor, você sente desprazer, nojo. Então, quando Jesus ele faz questão de trabalhar a ideia do inferno, ele coloca aí essa questão de uma maneira horripilante para nós, né? É algo que não compactua com o gosto humano, com a natureza humana. Por pior que seja o ser humano, este é um lugar desprezível, onde o fogo é constante, o sofrimento é constante, e onde o bicho não morre, entende? Você vai ficar eternamente, aquele que for vai ficar eternamente no inferno e vai ficar ali, vencendo o sofrimento eterno. E aí traz para a gente, irmãos, quando você pensa no inferno, só para a gente pensar aqui, quando você reflete na ideia do inferno, o que é que vem ao teu coração? O que impulsiona o teu coração com relação, quando você pensa nessa ideia de inferno? Você como cristão, isso te leva ao quê? A pensar com relação à tua vida, por exemplo, a sua situação diante de Deus. Quando você olha para o inferno, você começa também a repensar na sua condição de ser humano, nessa coisa do pecado. Porque o pecado é alguma coisa que está muito presente nessa ideia de nos colocar numa condição de eterna no inferno. E às vezes porque do inferno a gente não precisa ter medo. O que a gente tem é que ter consciência de que é uma coisa real, e eu tenho que começar a pensar sobre isso. Eu tenho que refletir. Porque pode ser, irmãos, o mundo aí fora fala que nós temos uma teologia liberal que não trabalha a ideia do inferno. Não trabalha. Também temos aí algumas igrejas, alguns movimentos que trabalham a salvação eterna, então você não tem problema com o inferno. Cara, eu não sei, a Bíblia traz isso bem claro para a gente e define isso como um lugar, não um estado, mas um lugar de que vão para lá aqueles que estão distantes de Deus, que assumiram viver distante de Deus, vão para o inferno, e que é um lugar horripilante, desprezível. E quando isso vem ao teu coração, quando você começa a pensar, o que vem, o que isso move você, quando você pensa no inferno, te move para quê? Você lembra daquela parábola de Jesus, capítulo 16, de Lucas, né? Nós fizemos a leitura semana passada, que fala sobre o rico e o mendigo, Lázaro e o mendigo. Você lembra? Diz lá, uma coisa boa daquela parábola, irmãos, é de que ela é muito fácil de ser entendida. A pessoa só não vai entender se não quiser.
mas que ela é super tranquila de você. Jesus coloca numa situação tão clara que ele, quando começa a contar a história, aquilo lá a gente já sabe onde vai parar, porque ele começa falando, olha, existia lá um rico e um mendigo. O rico tinha tudo, o mendigo não tinha nada. Né? E aí chega um determinado momento, os dois morrem. O rico é sepultado e do pobre nem se fala do sepultamento dele. Mas fala que os dois morrem. E um vai para o seio de Abraão, o pobre, né, o mendigo, e lá desfruta desse lugar de delícia e de paz. Mas o rico, ele vai para o Hades, que é o inferno, lugar de sofrimento. E é interessante que a relação com a maneira do texto vai colocar para a gente, que o corpo está morto, mas o espírito está consciente de que ele está no inferno, e ele sabe por que ele foi para o inferno, e ele demonstra todo o sofrimento físico. Manda colocar aí a água nos meus lábios aqui para me dar uma refrescada. É físico esse contexto aí. E ele fala assim, olha, faz o seguinte, pai Abraão, avisa a minha família, que o negócio aqui é terrível. Ele falou, não, olha, daqui para lá, entre o céu e o inferno, não há possibilidade de contato, de você vir para lá ou vir para cá, não existe isso. Né? E também não existe a possibilidade de ir para o contexto da existência humana. Então não dá. Manda alguém. Também não pode. Que eles ouçam a palavra de Deus. E aí eu quero pensar com vocês, queridos, assim, nesse nosso primeiro momento, quando a gente olha para o inferno, coloca de novo a imagem para a gente lá. Primeiro, isso. Quando você olha para esse contexto aí, irmãos, pensar no inferno, eu começo a pensar em quem? Em mim, é verdade, do sofrimento, na situação que é possível me livrar desse contexto, mas eu também tenho que olhar e começar a refletir sobre os meus. Cara, é uma coisa terrível. Sabendo que eu vou para os céus, e aqueles que são meus amados, os meus queridos, as pessoas em quem eu amo nesta vida, e que eu vou ter consciência de que eles estarão no inferno e eu no céu. Se isso acontecer, Então, isso tem que, talvez, choca o coração da gente a ideia, a imagem, mas também nos faz refletir sobre a nossa vida aqui. Por exemplo, a gente fala sobre pessoas abertas ao Evangelho. Quem é mais aberto ao Evangelho? Aquelas pessoas que estão no contexto da minha casa, da minha família, que me conhecem, da qual eu tenho liberdade, da qual eu amo, e que eu posso dizer a elas com amor, a graça de Deus, compartilhar com eles a verdade do Cristo que habita em mim. Porque, irmãos, eles vão para lá, e aí não tem jeito. E aí não tem jeito, irmãos, de trazer uma ideia real, né, vindo do inferno, para mostrar o negócio, como que é, não dá. Por isso, isso deve levar o meu coração a refletir nessa minha necessidade de fazer discípulos, de gerar vidas, de tirar vidas. A palavra de Deus fala de saquear o inferno, é isso mesmo, de tirar pessoas do inferno, porque essas vidas estão condenadas ao inferno. Cabe a mim, irmãos, e a você, essa função por amor a Deus e por amor àqueles que estão diante de mim, não vivenciar essa realidade que nós vamos tentar trabalhar hoje. Então pensa, quando nós começamos a refletir, olhamos para o inferno e pensamos em refletir sobre o inferno, primeiro começo a pensar sobre a minha vida. Cara, a vida aqui é tanto sofrimento, será que vale a pena viver um sofrimento pior como este? Porque ainda aqui a gente vive bondade. O amor ainda é alguma coisa vivenciada, então isso aqui não é um inferno. Porque a bondade de Deus, ainda Deus trabalha, Deus se manifesta, a capacidade de amor ainda acontece aqui. Mas lá não. Aí eu tenho que entender e começar a refletir no inferno, olhando para as pessoas ao meu redor, principalmente minha família.
principalmente a minha família. Porque às vezes, irmãos, tem os pais que vão para os céus e filhos que ficarão. Filhos que irão e pais que ficarão. E a grande questão é que, chegando lá, haverá consciência de tudo isso. Olha, terrível que é o negócio. Consciência de que estamos vivenciando isso e de que, e por causa disso, por causa do pecado, por causa de não me render a Cristo, e muitas vidas que tive oportunidade de falar de Cristo, não falei. Então, a grande questão dessa manhã é tomar consciência, não é medo, mas tomar consciência de que existe um inferno, que é um lugar, ok? E que pessoas que não se renderam a Cristo vão para lá. Aí não importa se é teu filho, se é teu pai, tua mãe, não importa, porque nessa relação com Deus é extremamente individual. Eu sou responsável pela minha vida e você é pela tua. É claro que ele também, mas cabe a mim, né, fazer com que o amor de Cristo, de alguma forma, seja revelado em palavras de salvação à vida do outro. Ok? Vamos lá, pode passar para mim, irmão. Isso aí, tá. Vamos lá, nossa apostila aí, você começa aí, Mateus 25, 46, diz assim, todas as nações estarão, na verdade é o texto de 25, 46, ele vai trabalhar sobre a ideia daqueles que vão para o céu e daqueles que vão para o inferno. Vamos lá, Mateus, capítulo 25. Isso aí. Do versículo 31 ao versículo 46 vai trazer a ideia, mas eu só quero ler esses versículos ali. O versículo 32, que diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 33. Foi lido. E o 41 e o 46. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pronto, é isso aí. Quem está condenado ao inferno? Então, o texto aqui, ele traz uma ideia para a gente, colocando aí a metáfora de bodes e ovelhas, ovelhas e bodes. Ou seja, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são, que têm uma relação definida com Cristo, que deram uma resposta positiva ao chamado do Evangelho, né? Todos, eles no dia da vinda de Jesus serão reunidos todos e haverá uma separação. As ovelhas para o lado direito e os bodes para o lado esquerdo, ou seja, os salvos e os não salvos. Todos aqueles que deram uma resposta, se você olhar o texto, ele vai falar de pessoas que praticaram o amor para com outros. A base da nossa vida cristã, ela é dinamizada por esse ato de amor divino. A palavra de Deus fala que o Espírito derramou sobre o nosso coração o seu amor pela presença do Espírito de Deus. É o amor de Deus em nós que nos move em relação ao outro. É o amor de Deus que não é solidariedade, não é porque a gente é um cara legal e bacana, não é. É que Deus move o nosso coração em direção ao outro, no sentido de fazer com que ele seja abençoado com aquilo que eu tenho. Irmãos, o que é que você tem de melhor na tua vida você dá para o outro? O que é que você tem de melhor, de mais rico, de mais valoroso? Não é a tua salvação? Então eu compartilho com o outro a minha salvação. Ok? E aí ele fala assim, olha, de uma maneira muito real, que os malditos, ou seja, os bodes, aqueles que estão à esquerda, aqueles que não se renderam, eles serão, ou seja, lançados no fogo eterno, ou seja, numa condição de eternidade de sofrimento, onde o fogo não apaga, eterno, né? Onde o bicho não morre, ou seja, vai vivenciar eternamente essa situação.
Se a vida eterna não terá fim, o castigo eterno também não terá fim, na sua apostila aí. O que Jesus quer que os homens entendam nesta palavra solenes é que a separação entre crentes e descrentes jamais será mudada. Os homens haverão de ceifar os resultados dos seus maus feitos, como ceifarão os resultados das suas boas obras. É castigo eterno para os uns e vida eterna para outros. O que você planta, você colhe. É isso aí. A ideia não é que você vai ser salvo pelo que você faz, mas pela posição que você tomou diante de Deus. De uma vida com Ele ou uma vida sem Ele. Porque tem gente que não ama Deus. Fazendo umas leituras aqui, o cara falou assim, olha, lá no inferno não tem ateu. Porque até quem está lá crê que Deus existe e é real. Senhor, essa ideia, irmãos, deve pegar o nosso coração, porque a gente vai para lá consciente. E lá tem pessoas, todos aqueles que lá estão, tiveram oportunidade, na vida toda, de se encontrar com Deus. E a graça de Deus está nisso, que Ele nos dá uma vida toda para se arrepender. Aí depois, morreu, aí não quer, não deseja, morre, acabou. Foi. Não há tempo e nem possibilidade de. Bom, a descrição do inferno, queridos. Ainda hoje enfrentamos oposições dos extincionistas, que acreditam na extinção dos ímpios. Os adventistas do sétimo dia também. Os adeptos da teologia liberal acreditam que um Deus de amor jamais criaria um lugar tão terrível para enviar o ser humano. Pode ser que para o diabo, sim, mas eles também têm dúvidas sobre a existência do maligno. O catolicismo, com sua teoria de purgatório, defende também a salvação universal. Então, há movimentos, né, sociais e até religiosos que, de uma forma ou de outra, defendem a não existência do inferno, a não possibilidade de ir para o inferno, ou seja, de uma salvação universal. E tem uma outra teoria que fala que todo mundo vai ser extinto, ou seja, vai deixar de existir. E seria injusto da parte de Deus, né? A gente vai perceber isso aí um pouquinho mais para frente. A realidade do inferno, ela não pode ser, ela é bíblica, né? E a gente não consegue não pensar no inferno como não sendo uma realidade, como não sendo algo estabelecido para estabelecer o que a gente chama da justiça de Deus. Porque você vive a vida inteira, se doa, se entrega a Jesus. Aí vem um outro que vive a vida inteira na lama, não se converte, não abre a mão, não quer nada com Cristo, não reconhece. Aí morrem os dois. Aí os dois vão para o mesmo lugar. Parece meio injusto. Essa perspectiva de justiça não existe aí. Pelo menos dentro do contexto divino. Por isso, cada dia mais, irmãos, Jesus está voltando. E essas ideias têm que ficar bem frescas no nosso coração, bem latente ali. Isso, para mim, tem que ser real. Se não é para as pessoas lá fora, para nós aqui, o inferno é real, ainda que ele não deve gerar medo, mas deve me gerar uma consciência da condição de quem lá está, ou de quem vai viver lá. No Antigo Testamento, a Bíblia emprega expressões indicativas sobre o inferno: Geena, lugar de tormento, também Inom, que era o lugar em que os ímpios idólatras sacrificavam seus filhos a Moloque. Vale de Topete, que chamava Vale do Escarro, onde o fogo ardia o tempo todo para consumir o lixo, que veio a simbolizar lugar de tormento eterno. Então, mais ou menos isso. E quando Jesus, naquele texto que nós fizemos a leitura, ele está nesse vale do Inom aqui. É um lixão céu aberto, onde o fogo consome tudo ali, não apaga, e os bichos que lá vivenciam também não morrem. A ideia de inferno é isso aí, e que isso fique bem claro para você no primeiro momento, né? No sentido de que a gente fuja disso, fugir da ira divina, fugir da existência do mal, ou seja, coisa que a gente precisa fazer o tempo todo nesse contexto da nossa vida com Deus. Bom,
Mateus, nós fizemos a leitura 3, 40, 42, diz assim. Mateus 13. Falando ainda, irmãos, sobre quem vai, quem não vai para o inferno, ou seja, aqueles que estão condenados ou não. Mateus 13 diz assim. Assim como o joio, na verdade é a explicação da palavra do joio. Jesus conta a palavra do joio, né? Um pouco antes, depois ele vai explicar a palavra do joio, a parábola do joio, dizendo assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, duas palavrinhas ali que eu citei, que eu grafei, tudo e todos. Na vinda de Jesus, com relação ao seu povo, com relação aos salvos, em ambiente celeste, será retirado tudo que diz estar relacionado a pecado. Pensamento, sentimento, desejo, tudo isso que promove o pecado será arrancado do nosso meio, da minha vida e da sua. Nós não teremos mais pensamentos para o pecado, desejos para o pecado. E às vezes a gente até de brincadeira conta algumas piadas, e umas piadas que se reduzem às vezes a palavra torpe, que não edifica ninguém, que se configuram também pecados. Então, todo esse contexto de hábitos, de costumes que nós adquirimos na vida e que nos leva a pecar. E também todos aqueles que são pecadores, que não arrependidos, também serão separados. Pensam bem, o que está tentando dizer assim, que Jesus vem contar nessa parábola, é que vai chegar o tempo da vinda de Jesus, e que o joio e trigo é uma coisa muito interessante, né? Porque o joio ele é muito semelhante ao trigo. Você olhando não consegue distinguir. À primeira vista, né? Você não consegue, mas o joio não tem fruto. O trigo tem. Então, a ideia, irmãos, é de que haverá um tempo, né? No fim desta era, da era da graça, que nós chamamos, Jesus vai voltar. E ele vai definir, vai separar aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. A primeira questão é assim, o que a gente precisa entender é isso, o que a gente precisa ajudar o outro a entender é isso, que esta era terá um fim, e que no fim de tudo isso Jesus vai descer, vai voltar, com promessa dele. E nesse processo, os maus serão lançados no inferno, porque já estão condenados lá, e os justos serão levados aos céus, ou seja, viverão eternamente. Parece aquela historinha de criança, né, que a gente quer contar, né? Mas, irmãos, Jesus faz questão de colocar a coisa muito simples, muito clara, para a gente entender. Quando a gente olha para esses textos, nossa, está tão claro o negócio, né? Direita, esquerda, bode, ovelha, bons e maus, pensam bem, é muito simples. Para que a gente entenda isso, para que a gente compreenda isso, para que não fique difícil da gente, poxa vida, né? Perceber a realidade. São textos que traz para a gente assim, é como uma papinha que o bebê, né? Não faz esforço para ingerir. A palavra de Deus nesse sentido também para nós vem com essa possibilidade. Pode passar para mim, irmãos, a outra. Bom, lugar dos condenados, aí a gente vai, Mateus 25, 41, falar sobre a morada, o inferno é lugar, então ele diz assim, então ele dirá aos seus que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, ou seja, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Está aí na tua apostila aí. Para Satanás e seus anjos, de maneira muito específica, para aqueles que abriram mão de viver uma vida para Deus. Aqueles que não querem Deus. Aqueles que não se
dispõem a viver para a glória de Deus. Esses são maus. Porque quando nós olhamos para um Deus que nos cria, que nos dá vida, que nos dá na nossa constituição a sua imagem e semelhança, e que nos cria, dá tudo isso para a gente desfrutar, e a gente ainda não gosta dele, a gente não faz questão de viver para a glória dele, isso é maldade. Isso é maldade, é alguém que você recebe na tua casa e você faz a melhor coisa, ele come e depois sai falando mal de você. Não existe isso. Tem aquelas festas que... então, o que mais dá é isso, né? Você faz aquela festa, se prepara, aí você chama todo mundo e aí você percebe, a pessoa come, bebe, limpa, né? Aí vai embora e ainda fala mal da festa. Fala mal das coisas. Cara, isso é maldade. Isso é maldade. Mas é mais ou menos isso. A ideia do céu e inferno, irmão. Deus te dá tudo isso. Deus te concede toda graça e possibilidade, te sustenta. E você ainda fala assim, não, olha, não gostei do negócio. Critica a questão. 16, de 23 a 24, fala que é um lugar de sofrimento, de fogo eterno. No Hades, onde estava sendo atormentado, versículo 24, nós já fizemos a leitura lá, do rico, que vai para o inferno, e diz o texto que ele estava no inferno, atormentado. E aí você percebe assim a ideia, você não precisa Jesus voltar para você ir para o inferno, e depois, você já morre e vai para o inferno, ou para o céu, consciente de tudo, e sofre as consequências do contexto, ou glória ou tormento eterno. Apocalipse 20, 10 diz assim, é lugar de condenação para o diabo, besta e o falso profeta. Mas os covardes, esse aí não, 20, 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo, que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profetas, e eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Irmão, eternidade, você já pensou na questão da eternidade? Porque da história, se você tira um dia, né, do ano, você tem um ano aqui, você tira um dia deste ano, fica incompleto, né? Mas na eternidade, se você tira 2 dias, 3 dias, continua a eternidade, porque a ideia é de uma vida eterna, ou seja, uma eternidade num contexto de sofrimento, da qual você não pode fugir, da qual você não tem para quem reclamar, da qual você não tem quem questionar ou criticar, e você sabe que você está lá por tua causa própria, por tua maldade. Porque não aceitar Jesus, irmãos, não reconhecer que Jesus é Senhor, não admitir a possibilidade de Deus na sua vida, é maldade. Só os maus não querem Deus. Pode perguntar, irmão. Então, na verdade, assim, a ideia maior é de que são seres distintos, né? É a trindade da maldade. Como a gente tem a trindade, né, divina, eles são apresentados biblicamente como uma trindade da maldade. O diabo, a besta e o falso profeta. A medida... Então, na verdade, quando a gente vai ler Apocalipse, você vai trabalhar a ideia assim, de que tem o diabo, esse a gente consegue, de uma maneira geral, configurar ele, né? Mas a besta, ela vai ser aquela figura que ela vai ser enviada, ou seja, no contexto das nações, para proclamar a maldade, para promover. E o falso profeta é aquele que engana. Na verdade, há um espírito maligno que junta essas 3
personalidades aí, no sentido de dizer assim, olha, o mal está aqui composto, definido. Né? Talvez a gente vai ficar mais fácil se a gente fosse ler, né, o texto. Como não é um momento aqui, mas para ficar bem assim para a irmã, não ir muito... existe uma trindade da maldade, ela é composta por esses. E eles são percebidos de maneiras distintas, né, principalmente no Apocalipse. Não, já está arrasando. Isso, ó. Existe algumas escolas que trabalham assim, que o diabo está preso. Então, preso com eles. Tá, mas tem outras que trabalham a ideia de que ele está presente já no mundo. Não, a maldade está aí bem flagrante, né? No nosso dia a dia. O pecado é alguma coisa que se prolifera com mais intensidade. Então, a ideia de que a presença do maligno já é alguma realidade bem sentida no contexto da sociedade, e por isso indica que Jesus está às portas. Diante de tudo isso, indica que Jesus está às portas. Sim. O Espírito Santo. Isso. Aplica a salvação no coração. Às vezes há nomes que elas estão... Não, várias coisas. Mas essas três personalidades aí, elas formam, por exemplo, a trindade da maldade. No sentido de que são seres que estarão sendo lançados no inferno por promoverem, né, a sua maldade na direção, por exemplo, de Satanás, o diabo, enfim, mais ou menos isso. Mas fica mais fácil quando a gente puder estudar um pouco mais isso, de forma mais específica. Tá bom? Vamos lá. Palavra... Para quem foi criado o inferno, né? Apocalipse ali, 21, versículo 8, diz assim, mas os covardes, incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo ardente, onde arde com enxofre. Irmãos, aí a gente começa a pensar um pouquinho, vamos olhar, aos incrédulos, né, que não creem em Deus, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras, já colocamos, a todos os mentirosos, o lugar deles serão... Percebam bem, irmão, será que, de alguma maneira, a gente também não... resquício dessa coisa não está presente na vida dos cristãos? Às vezes a gente se apresenta com um povo tão... a gente vive um evangelho idólatra. Há pessoas que acreditam mais no homem do que em próprio Deus. Há pessoas que acreditam mais nas estruturas, né, denominadas igrejas, do que o próprio Deus. Nós nos auto-idolatramos. Uma autolatria. Nós achamos que nós somos o cara, a pessoa mais perfeita. Mentira, por exemplo, é uma coisa que... Porque a mentira, ela traz ganho. E a gente, no momento do sufoco, usa mentira. Tudo bem que é um pecado e isso Deus vai corrigindo, mas são resquícios de pessoas que estão destinadas ao inferno. Sim. Isso. A palavra de Deus diz assim, não basta você praticar, você pensou, já pecou.
Né? Você é questão da infidelidade conjugal. Você não precisa praticar o ato. Você olhou e desejou a mulher do outro, já foi. Porque o pecado já se constitui lá dentro. Então, assim, o que a gente percebe, o que é que nos leva para o inferno? O pecado. A condição de pecador, não redimido. Isso nos coloca numa condição de seres condenados ao inferno. Ok? Talvez, aí você fala assim, mas eu pequei, é verdade. Mas a grande graça de Deus é que nós temos uma vida toda aí para estarmos nos arrependendo e estando sendo transformado dia a dia. Puxa vida, porque para nós, pecado ele não pode ser premeditado, ele tem que ser um erro de percurso. Eu tropecei aqui, né? Mas eu não vou tropeçar mais. Me arrependo do pecado e não tropeço mais. Porque se você escorregou aqui, pede perdão, e escorrega de novo, não houve arrependimento. Houve um pedido de desculpa, né? Houve um remorso, mas não houve perdão. Então, ok? Então, essa é a ideia daqueles que vão para o inferno. Espero que estejamos todos aí bem. Amém? Bem consciente de que para esse lugar isso não nos pertence. Nós não passamos nem na beira, porque tem gente que gosta hoje vivemos um tempo de pessoas que gostam de viver no limite da vida cristã. Bom, escorrega, cai e vai para o inferno. E aí a gente precisa tomar cuidado com a vida, irmãos. O que nos leva para o inferno é a nossa condição de pecadores, não redimidos. E faz com que eu tenha uma eternidade toda no inferno. Aqui a gente vive 60, 80, o irmão estava falando de 80 e poucos anos ali. Mas lá é a eternidade toda no inferno. Com toda a consciência de quem você foi, do que você fez e do que você não fez. Seja lá, seja cá. Ok? Bom, aí. Oi. Sim. Será salvo. Sim. 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 Verdade, os incrédulos, depravados. Mas o senhor percebe assim, que apesar da ideia, a incredulidade é um pecado. Sim. 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 Não, então, mas o incrédulo, verdade, o que o irmão colocou é verdade. Mas como o senhor pode distinguir o incrédulo do pecado? Porque a própria incredulidade é um pecado, é o pecado em si, né? É o principal. Então, assim, esse pecado manifesto na forma de assassinato, na forma de imoralidade sexual, indica o meu caráter de incredulidade. Ok? Mais algum? Bom, irmão, se a gente descer ao inferno, agora a gente sobe para o céu. Porque a grande questão, irmãos, está para nós. Porque a grande questão para nós é estarmos conscientes de que isto é um lugar, mas não é um lugar para mim, que eu deseje, que eu anseie. Não é um desejo que nem para mim, nem para o outro. E aí eu tenho que lutar pelo outro. Tá, mas o outro não quer, eu não sei, mas eu vou orar pelo outro. Lembra que a gente falou no culto, você guardou alguém que você tem orado por ele dentro da tua igreja? Agora, trabalhe com afinco dentro da tua casa.
pelos seus. Meu marido não é, minha esposa não é, meu filho não é, mas vamos orar. Porque eu não faço a obra, é o Espírito de Deus que faz. E às vezes, irmãos, a gente não precisa ir até Ele, mas o Espírito nos trará essa pessoa para vivermos. E também uma coisa que eu gosto muito, que a gente às vezes não precisa evangelizar com palavras, né? Não sei se foi Francisco de Assis que disse isso, mas ele falou assim, olha, viva de tal maneira o Evangelho e se precisar fale dele. Ou seja, viva com intensidade a palavra de Deus na tua vida, nos teus hábitos, na tua maneira de ser e viver, em palavras, em atos, em amor. Se precisar, fale do Evangelho. Porque a nossa vida é um sermão. A nossa vida cristã, vivida com prazer, na presença de Deus e para a glória de Deus, ela acaba reverberando como um sermão da graça divina. E eu gosto disso. Porque às vezes não adianta você falar e não dar testemunho também. Ok? É hipocrisia. Aí não tem valor o processo. Mas vamos lá. Céu, irmão. Põe aí a figura do céu para a gente lá. Totalmente diferente, né? E quando a gente... Aí vamos pensar, irmãos. Quando você reflete sobre o céu, o que vem ao teu coração? O que isso mexe com você? Lugar de paz e alegria, e é isso que a gente quer. Porque lugar de paz e alegria verdadeiro. Isso mexe com a gente, por exemplo, irmãos, na nossa questão de santidade. Cara, isso desperta o meu, porque lá não entrará ninguém com pecado. Marcado, manchado. Não vestes serão tiradas. Né? Quando a gente pensa no céu, isso mexe, por exemplo, com a nossa vida financeira. Deve mexer. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que acumular coisas no céu e não na terra. Aí tem muita gente, investe aqui, investe ali, busca riqueza nesse mundo e esquece de Deus. O seu Deus é Mamon. Então percebam que quando a gente vai pensando no céu, a gente vai pensando, por exemplo, na nossa família. A gente vai pensando nessa nossa ousadia de proclamar o Evangelho, nessa disposição de adoração. Porque, irmãos, já pensou que no culto, essa esfera que o culto promove para a gente, é como se começarmos a experimentar as primícias de um contexto celestial. Deus está presente, e onde Deus está presente, ora, o lugar se torna ao ambiente celeste. Então, tudo isso, irmãos, a gente começa a pensar. Isso vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa disposição, a nossa alegria. Isso gera até uma luz no nosso coração de aprender mais sobre o céu e de conhecer mais de perto as realidades do céu. E como que eu posso fazer para entrar no céu? Entendeu? A ideia, isso deve mexer com o meu coração e me levar a pensar sobre essa questão. Por favor, irmão. Eu não estou enxergando muito bem ali, mas eu vou ler daqui. Meu óculos está meio ruim. Bom, o céu não é apenas o nosso destino, é também a nossa origem. Encontrei alguém falando isso e achei legal, por quê, irmãos? Porque nós fomos criados a partir de Deus. Deus nos criou. A nossa origem é Deus. Nós viemos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então nós fomos criados para esse contexto de vida celestial. Portanto, irmão, quando Deus cria a terra, Ele nos coloca no quê? Como foi o lugar que Deus nos colocou? Como era o nome do jardim? Éden. O que significa Éden? Lugar de delícias, de coisas maravilhosas. É a mesma questão com relação ao céu. Por que a gente quer no céu? Porque é um lugar de delícias, de prazer, da presença de Deus, da glória de Deus, né, do amor de Deus. Então, lá. Isaías 66, verso 1 e 2 diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este meu lugar de descanso. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Céus, lugar do trono. Trono indica o que para nós, irmãos? Justiça, poder,
domínio. Então, nós vamos nos adentrar debaixo de um contexto onde haverá um poder que nos sustentará em toda a nossa dimensão, uma justiça pautada na verdade. Não é isso que a gente vive aqui. No sentido de que no céu nós estaremos amparados em toda a nossa dimensão de vida. Ok? Que tipo de lugar é o céu aí na sua apostila? Ponto 2, diz assim: lugar onde os salvos irão morar com Deus. 14, verso 1 a 4 diz assim: não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não diria a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. A ideia de um lugar, né? Lugar, por exemplo, nos céus nós temos corpos lá no céu, não temos? Temos corpos lá? Elias no céu, né? Alma, sim. Mas diz texto bíblico que o corpo de Moisés não foi achado. E ele aparece depois lá, coisa. Parece que o céu é lugar, por isso que eu estou querendo dizer a ideia de que existe coisas, e só por existir, só é possível existir dentro de um contexto de lugar, de um espaço. É fato que está fora do tempo, mas é um espaço onde nós vamos habitar com os nossos corpos, ou não vamos ser ressuscitados? Vamos, ué. Então é um espaço, é um lugar. Por que a Bíblia trabalha isso? Porque é muito fácil para a gente pensar numa dimensão espiritual, assim, é espiritual, é verdade, mas uma dimensão assim extremamente subjetiva. Por exemplo, a gente trabalha na psicanálise, trabalha assim o inconsciente. E é verdade, ele existe. Mas aonde no corpo? Mas ele existe, está lá. Em algum contexto da minha existência aqui, ele está aí. E às vezes, mas eu não consigo perceber, eu não consigo entender, tal. Vai abrir o corpo inteiro e não vai me achar, não vai achar esse inconsciente, essa coisa toda que a gente chama, muitas vezes, de uma coisa muito subjetiva. Mas no céu não é isso. No céu é um lugar onde a gente vai olhar para lá e nós vamos ver aqueles homens que ressuscitaram. Nós vamos ver Jesus com seu corpo. Jesus tem um corpo, está no céu, corpo glorificado, é verdade, mas é corpo, então está lá no céu. Então a ideia de céu é de um lugar, irmãos. Porque para nós assim, aí a gente tem medo da morte, porque a gente não tem muita certeza se o céu é um lugar. A gente tem medo de morrer, porque a gente não sabe se o negócio é muito verdade, ué. A gente se agarra aqui na coisa, de tal maneira que a gente fala, não quero ir para lá. Não sei, a coisa parece que é meio subjetiva ainda para nós. Isso. Mas a gente não. Então, primeira coisa assim, deixa eu tentar ajudar a irmã nesse sentido assim. Não foi castigo, né? Isso aí foi você, foi o homem que escolheu para si. Tinha lá, ó. Se você pisar aqui, você está tudo certo. E se você pisar aqui, você está errado. Não, ele escolheu pisar aqui. Então, ele escolheu errado. Né? Não era castigo, foi uma condenação própria dele. Ele tomou para si a escolha. E aí o céu, irmãos, é assim, para nós cristãos, é por isso que é importante a questão da salvação, é por isso que é importante a gente trabalhar isso aqui e desmiuçar essa questão aí com o tempo, porque isso tem que estar, quem tem essa convicção de salvação, a morte deixa de ser um peso,
A morte deixa de ser, ela perde o seu pavor. Perde. Ela deixa de ser. O Paulo fala que a morte foi vencida na cruz. Na cruz ela foi vencida, ela deixa de ser. Já te dou, sabe? Ela deixa de gerar um monstro, de ser um monstro que era para nós. Ela não mais nos consome, ela não mais gera medo. Não é aquela coisa preta com capuz e com um machado na mão, que vem pegar no nosso pé de mão. Não, nada disso, não. A morte, ela deixa de ser o nosso terror. Ok? Então, assim, aí a gente sabe que, morrendo ou não, a gente vai para o céu. Isso porque a vida, a morte já não faz parte da minha existência. Eu posso passar de uma existência para outra, é verdade. Eu sou separado desse lugar aqui, mas eu vou para um outro lugar que é melhor, que é mais prazeroso. Paulo fala assim, eu gostaria muito de ir, mas eu tenho muita coisa para fazer aqui, infelizmente, mas a ideia de que o nosso fato de desconhecer, irmão, aí traz a questão da fé. Por isso que é importante a igreja do Senhor Jesus. Ela é o baluarte da fé, ela faz com que essa fé ela seja vivenciada, ela seja desenvolvida com mais intensidade no meu coração e no teu. E aí a gente olha para a vida e fala, Senhor, louvado seja, glória a Jesus, vai voltar, amém. E se eu for antes, melhor ainda, porque a gente sabe onde a gente vai estar. É pela fé que a gente é salvo. E é pela fé que a gente vai para o céu. Mas é uma fé viva, ok? Não é uma fé humana, é uma fé divina, que é colocada como presente de Deus no meu coração e no teu. Você está entendendo, moça? Sim. Sim. Porque qual a ideia de Paulo? O céu está tão bem encarnado na mentalidade dele, no espírito dele, a ideia de uma vida eterna é tão real, que ele já não consegue ver mais a morte como um problema. Partir para ele é melhor. Entendeu? Ele estava sofrendo, irmão, estava numa cadeia, num buraco, vivendo situações difíceis. Sabia que os caras iam fazer maldade com ele. Falou, cara, para mim é melhor morrer, porque eu estarei com Cristo. A ideia é essa. Diga, irmão. Opa. Me larga que eu quero para o céu. Me larga do meu pé, né, e deixa eu ir para o céu. Então, a grande ideia, irmãos, da vida com Deus é que ela gera essa ideia do céu tão claro no nosso coração, que às vezes a gente pensa que isso é história da carochinha, e não é. A gente tem que trazer para o nosso coração disso como uma realidade. O céu é real, é verdadeiro. A religião, ela torna a coisa meio fantasiosa, mas a Bíblia, ela traz isso para a gente como uma coisa real, verdadeira. E quando a gente acredita nisso, meu irmão, olha, não tem problema, não tem situação, a gente vive a vida com muito mais intensidade para Deus e para a glória de Deus. Sabe essa coisa da vida gostosa? Cara, eu vou experimentar desta vida aqui o máximo que eu puder para a glória de Deus, porque eu sei que eu vou para um lugar melhor. Mas aqui neste mundo, a gente tem uma oportunidade de poder fazer valer toda a graça de Deus em nós e compartilhar com os outros. Aqui a gente vai compartilhar o amor nosso com os outros. No céu a gente vai viver em comunhão, pautado no amor, é verdade, mas a graça já não vai ser mais compartilhada, ela vai ser vivenciada.
aqui a gente tem a possibilidade de compartilhar a graça. Por isso que é importante a gente viver a vida com o joelho no chão aqui, com os olhos no céu, né? No sentido de que o céu é uma realidade e nós estamos envolvidos nele. Pode passar a próxima para mim, irmão? Vamos lá. Oi? Já passou? Então tá. É que eu não tô. Então vamos lá. Lugar da presença de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, é descrito assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, e você, ao Pai que está nos céus. Perdão se eu errei. Quando a gente pensa no céu e reflete no céu, qual que é o nosso maior anseio? É Deus, né? É fato de que Deus ele pode estar presente aqui comigo, com você, e aonde Deus se faz presente, há uma esfera celestial que nos envolve. Mas quando a gente pensa no céu, no lugar, é lá que a gente quer estar, porque lá é que Deus habita. E há uma promessa de Deus para mim e para você, que é como se Deus fosse nos envolver com todo o seu ser. Ou seja, nós estaremos tabernaculados por Deus, envolvidos por Deus, né? Presença de Deus eterna. Isso, assim como no inferno é eterno, aqui também. No céu também é eterno. Lugar onde vamos experimentar a plenitude da glória de Deus. Apocalipse 22, 15, vamos dar uma olhadinha, só para a gente... Oi? 22, de 1 a 5. Vamos lá. Irmãos, olha que coisa interessante. Ele fala do rio que sai do trono de Deus no céu. E diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estavam as árvores da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Bem, essa é o que a gente vai experimentar das glórias que o céu propõe à minha vida e à sua. Percebam, sem doença. Em vez de viver uma vida aqui, né, sofrida, lá nós vamos reinar com Cristo. Perceba a ideia de céu que Deus propõe para nós, que é extremamente equidistante do inferno. E não me cabe ao coração ainda a ideia de pessoas que admitem a possibilidade até de ir para o inferno. Eu tinha uma professora num cursinho que ela falava assim: gente, eu não quero para o inferno, para o céu não, eu quero para o inferno mesmo, porque no céu vai ter essa gente tocando harpa, ali, aquela coisa monótona, aquela coisinha meio sem graça. Não, no inferno vai ter bebedeira, a gente vai cair na farra. Vai pensando, né? Que se for assim, ainda está coisa boa, mas a coisa não é desse jeito. Então, assim, a ideia de céu, irmãos, ela deve alegrar o meu coração, me impulsionar para viver a graça de Deus com intensidade na relação com os irmãos, comunhão, unidade, essa coisa de me dar ao outro, de participar da vida do outro, de ser um com o outro, no sentido de fazer com que o amor de Deus em nós seja proclamado ou seja vivenciado pelo outro. Oi? Não. Não. Ponto. Oi? Sim. Não.
Porque assim, irmãos, pensa você estar diante de Deus, da glória divina, da alegria que envolve todo o nosso ser. Não, você não vai esquecer. A ideia não. Não. A senhora pensa que vai ficar triste e às vezes a senhora até acha que vai, mas a ideia de uma esfera divina que nos envolve não nos permitirá. A alegria vai ser tamanha. Porque, na verdade, irmãos, quem que a gente ama, acima de tudo e todos? Pronto. Sim. Sim. A tristeza, esses sentimentos são do homem caído, irmão. Do homem onde o pecado de alguma coisa gera toda essa situação emocional que nos leva a vivenciar um processo depressivo, enfim. Mas quando nós estamos diante de Deus, a quem nós amamos acima de tudo e todos, pensa bem, não dá para ficar triste. Sim, e como nós amamos. Não, a gente não vai ver muita gente que a gente ama. Mas a tristeza é uma coisa, é uma condição do homem caído. Do homem caído. E aí a gente precisa começar a trabalhar no nosso coração que no céu não existe essa coisa da imperfeição. A tristeza, ela revela alguma coisa imperfeita. No céu não existe isso. Nós seremos transformados plenamente, ainda que consciente de toda a vida, mas a alegria de estar no céu será tamanha que ela transbordará sobre toda e qualquer outra situação. Isso. Isso ali. Sim. Não, eu acho assim, a nossa tristeza aqui, na verdade, irmã, está muito mais relacionada à condição dele, de inferno, né? Está vendo de uma pessoa de um coração duro, a gente ama e quer que vá para o céu, mas é uma escolha pessoal dele, né? A nossa função é o que diz a irmã, pregar, evangelizar, orar, porque assim, no momento final, entre vida e morte, muita gente acaba escapando. Lugar para aqueles que responderam positivamente ao chamado de Jesus. Romanos 2:6 diz, e Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. 1 Coríntios 4:5 diz assim, portanto não julgue nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, o céu é lugar para aqueles que foram aprovados por Deus. Para aqueles que foram, de alguma maneira, passaram pelo crivo da graça, do julgamento divino. E isso é importante, irmãos. Estamos encerrando já. Você pode passar a última para mim? Timóteo, a vontade de Deus para o ser humano. Diz lá. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isaías 43:7 diz, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. No sentido de que a vontade de Deus, de todos que Deus criou para a sua glória, sejam salvos. Percebam que Deus coloca também isso aí na decisão do ser livre. Né? O desejo de Deus é que eles sejam salvos. Mas aí eles escolhem. Tem o direito de escolher. Apocalipse 21, 3 e 4 diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os seus homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio nome de Deus estará com ele e será o seu Deus, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos
Aí, irmã, toda lágrima, e não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ok? E aí eu preciso entender isso. Isso é palavra de Deus. Eu tenho que trazer isso para o meu coração, como verdade absoluta. E assim que será. Ok? Irmão, pode passar, se tiver mais alguma. Bom, aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Apocalipse 22, 20, que é o final da nossa apostila, traz a ideia uma coisa meio católica ali, mas a ideia é de que Jesus vai voltar. Está em breve voltará. Irmãos, isso deve alegrar meu coração. Eu entendo assim, se eu tenho convicção de que Jesus virá em breve, cara, eu tenho que começar a viver a vida com intensidade para a glória dele. Eu tenho que viver uma vida de santidade, de comprometimento, de serviço, de atitudes para a glória de Deus. Porque ele virá, irmãos. E se ele virá, a minha resposta a essa verdade é vivenciar com intensidade a graça de Deus nesta vida. A gente vê que meio claudicante, né, na vida cristã, meio que arrastando, né? Mas Deus nos deu as pernas para a gente correr, para a gente vencer aí as nossas lidas aí. Amém? As perguntas ficam para a semana que vem, aí a gente... Ok? Bom, irmãos. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração diante do altar de Deus. Te louvamos, Deus. Obrigado por esta manhã, obrigado pelos meus irmãos, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente pode refletir sobre coisas, principalmente assuntos como céu e inferno, e entender, ó Pai, que o Senhor tem os céus para nos dar, para que nós possamos nos tornar herdeiros em Cristo Jesus de tudo que há no céu. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja saia daqui com um desejo, com uma ideia muito clara no coração da sua vida celeste. Que a bênção do Senhor, e que esta certeza e essa convicção, ela possa ser proclamada aos quatro cantos da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a tua bênção. Amém. Pastor, obrigado pela oportunidade. Amém, irmãos? Nossa, falei muito grande aqui. Olha, me permitam aqui uma pequena contribuição, para que você não vá embora assim com algumas dúvidas a respeito do diabo, da besta, do falso profeta. O pastor classificou assim com muita sabedoria a trindade do mal. Trindade do mal. O texto que foi lido, irmãos, está em Apocalipse 20, 10, bem rapidinho. Vamos conferir lá comigo, para que você possa compreender essa trindade do mal aqui citada. Olha, você vai perceber lendo o texto que as atividades elas são bem específicas e individualizadas, né? Apocalipse 20, 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo e do enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite até o final dos séculos. Observa que são figuras distintas: diabo, a besta, falso profeta. Eu queria que você anotasse esse texto que você conhece tão bem e de cor salteado, só para ajudar a gente a entender isso. Efésios 6,12. Olha, a sua luta, a nossa, não é contra sangue e carne, mas veja, aí você vai vendo aqui essa trindade do mal, vamos dizer assim, uma hierarquia satânica. Veja, a nossa luta é contra principados, potestades. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você olha para principados, você pensa em poderes, autoridades. Então você vai vendo aqui uma hierarquia satânica. E a gente luta contra isso aqui.
Então, de dizer para você aqui que o diabo, a besta, o falso profeta, ele faz parte desse time aqui, dessa hierarquia que está agindo no mundo aqui e agora, né? Fazendo e cumprindo a sua missão no mundo. É exatamente isso aqui, uma trindade do mal que age para que você seja desviado do céu, aonde Deus deseja que você esteja, não é? Então, que todo o ensinamento, todo o desafio que a gente recebeu nessa manhã, você possa, de fato, refletir e definir aquilo que você vai optar como decisão de vida. É isso. Enquanto nós estamos vivos, há possibilidades. Deus te dá chance enquanto você está vivo. Amanhã você sai daquela porta, não está mais aqui, já definiu o seu destino. Você está na presença eterna de Deus ou longe dele. Percebe aqui agora que a gente faz essa decisão. Amém, irmãos? Que Deus capacite você, te dê força espiritual para lutar contra o diabo, a besta e o falso profeta que está agindo nesse mundo. Amém? Amém? Muito bem. Vamos encerrar com o nosso cântico que está marcando essas manhãs de domingo e está assim desafiando o nosso coração para a gente cumprir aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, né? Se você desejar e puder ficar de pé, uma melhor disposição do cântico, você veio pronto para isso também nessa manhã, você já pode aproveitar, adorar, honrar o Senhor com seus dízimos, ofertas. Esse cântico tem sido o desafio matinal que o Senhor tem colocado no nosso coração nesse tempo. Agora é o tempo de lançar as redes. E a gente está nesse momento arrumando as redes, preparando os anzóis, as iscas, né? É isso aqui tudo que a gente está recebendo. Então cante e adore ao Senhor. Deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo do quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem.
Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um mais um, quanto é, irmãos? 200. Quem é que não sabia ainda da conta matemática? Um mais um aqui é 200. Sabe por quê, irmã? Nós somos 100 hoje. E nós estamos buscando em Deus mais um. Cada um vai ganhar um. Aí um mais um vai para 200, tá bom? É esse nosso desafio para 2025. Você é muito bem-vindo a fazer parte do time, tá? E trazer o seu mais um. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra que dá sentido à vida, direcionamento à nossa eternidade. Nos ajuda nesse tempo, Deus, assim como o Senhor tem feito. E abençoa, capacita, dê autoridade, unção a cada um dos meus irmãos e irmãs para serem usados pelo Senhor. Nós queremos isso, nos prepara o que estamos fazendo. Obrigado pelo dízimo e oferta que foi lançada ao Senhor nessa manhã. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, irmãos. É bem rapidinho a minha fala. Nosso horário está um pouquinho avançado, mas é bem rapidinho. Olha, é importante isso aqui. Todos vocês que fazem parte dos nossos pequenos grupos, quinta-feira agora, 19h30, a gente vai ter um encerramento do semestre. Na verdade, agora é do ano, né? Do ano. E você precisa estar aqui para a gente fechar isso aqui e celebrar tudo que Deus tem feito à vida da sua igreja. Amém? Mulheres, não se esqueçam, é nesse sábado agora, o último encontro do ano também, o encerramento do ano. Sábado à noite, 19h30. Precisa dar o nome aí, né, irmã Jerusa? Se você não deu o seu nome ainda, dá aqui, porque vai ter o sorteio de um carro lá, sábado, que vem agora à noite, tá bom? Olha, deixa eu dar essa palavra para você, e eu gostaria que você pudesse compreender isso aqui, tá bom? Dia 15, coloca aí para mim, Diego, né? Não se assuste, mas é isso, dia 15, no domingo anterior a esse, a gente está encerrando, né? Porque está na programação. Irmãos, a gente precisa agradecer muito a Deus pela vida do Adalcir, né? Adalcir é esposo da irmã Regiane, né? E ele foi uma bênção para nós. Ele antecipou, na verdade, a emissão de vários certificados, como cada um desses que receberam o certificado, prontos para qualquer prevenção de incêndio. Esses certificados nós tivemos que levar ao bombeiro, para que a gente tivesse a licença agora, que saiu, já está fixada ali, tá certo? E ele antecipou isso para a gente. E nós assumimos um compromisso com ele, de pegar assim a segunda etapa, porque ele já esteve aqui dando uma primeira etapa, né? Então, olha, eu conto muito com a presença de vocês. Dia 15, é um domingo pela manhã, a gente vai ter esse tempo novamente por uma segunda etapa, para fechar o processo das horas exigidas lá no bombeiro, tá? É um treinamento importante para a igreja. Nós fizemos isso até porque você sabe que o ano passado tivemos uma das nossas igrejas incendiadas, não é? Pegou fogo na igreja. E aqui a gente precisa pegar fogo também, mas um outro fogo, né? Mas a gente precisa estar pronto para isso. Então eu conto com a sua compreensão para essa atividade diferenciada nesse domingo pela manhã. Amém?
Amém. Isso, esses amém é porque vão estar com a gente aqui no dia 15, né? Olha, já estamos preparando, irmãos, porque a coisa voa, né? Já acabou o ano. Então, olha, dia 31 é o fechamento de todas as atividades nossas, passagem do ano, né? E nós temos ali o nosso tradicional jantar de fechamento, é uma vez só no ano, né? É isso, eu queria exatamente isso. Alguém mais notou? Não fala nada não, Jerusa. Você também notou? Fala o que é. 31 de dezembro, não é janeiro não, senão vai ficar lá. Valeu aí, irmã. Corrija aí, Diegão. Põe 31 de dezembro aí. Exatamente. Olha, orientações importantes, tá? Esse jantar vai ficar o custo de uma marmitex, R$20. E cada família vai trazer um prato principal, como sempre faz isso aqui na igreja, tá bom? Crianças até 6 não paga, mas você precisa necessariamente dar o seu nome a Jerusa. Nós precisamos saber quantos virão para a gente arrumar todas as mesas, cadeiras, né? Senão você chega, não vai ter lugar para você, tá bom? Faça isso agora de manhã e a gente já começa a preparar o coração para essas coisas todas. Deus te abençoe, te dê um almoço abençoado. À noite a gente volta para a celebração.